Amém? Convido a irmã Nancy para estar fazendo essa oração neste momento, entregando a vida da irmã Ruth e tudo que ela, primeiramente, Deus preparou no coração dele para estar falando com ela, através dela, nesta manhã, aos nossos corações. Santo e eterno Deus, somos agradecidos, ó Deus, pela vida da irmã Ruth, ó Pai. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando através da vida dela, que ela seja usada por Ti, ó Deus. Cuida, Senhor, da sua vida, das suas necessidades, ó Pai. Tu a conheces tão bem, ó Pai. Nós Te agradecemos, porque cremos que é o Senhor quem nos colocou ela aqui, ó Pai, para estar aqui hoje. Então, Senhor, faça a sua vontade através da vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Obrigada. Bom dia a todos. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, na presença de Deus. Já senti a presença do nosso Deus, porque é verdade. Quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e olha que são louvores muito bem ensaiados, muito bem elaborados. Quero parabenizar as mulheres desta igreja por cantar tão lindo. Aliás, nós cantamos também o Quem é Ele, nós cantamos no coral, porque a ABAMEL, a União Feminina Missionária Batista, da ABAMEL, que é uma associação vizinha e amiga de vocês, ela tem um coral de mulheres e nós louvamos a Deus com esse louvor. Então eu quero parabenizar os músicos também que tocaram muito bem. Eu louvo a Deus por esta igreja e eu pensei que eu nunca tinha vindo aqui, mas eu vim justamente no intercâmbio que a Abamel fez com a associação daqui, a Aibanca. Eu acho que foi o ano retrasado, eu não me lembro, mas eu vim nesta igreja, nesse intercâmbio. E eu faço parte da primeira igreja batista no Jardim Boa Vista, como a nossa irmã falou, em Suzano, eu sou de Suzano. E é uma alegria ter recebido esse convite na pessoa da irmã Nancy e da Bárbara também, que conversou um pouco comigo. E ela me explicou que eu ministraria a palavra no domingo para a igreja toda, não seria só com as mulheres. E eu me alegrei, porque eu tenho uma certa dificuldade para falar somente com mulheres. E eu louvei a Deus e falei, amém, Senhor. Eu não pedi, eu não escolhi, mas o Senhor sabe o que faz. E eu estou aqui com a minha amiga, a Evelyn, porque o meu esposo, Fabiano, seminarista, ele sempre me pede, Ruth, vá, mas não vá sozinha. E como ele hoje está trabalhando, e os meus 2 filhos, Miguel e Manuela, além de ser músicos lá na igreja, tem o culto pela manhã, eles também são alunos assíduos da escola dominical e eu não queria tirá-los. Aliás, eu sou uma das professoras e para estar aqui eu antecipei, preparei alguém, um dos jovens, que nós estamos fazendo uma espécie de um laboratório para surgir novos professores, e ele assumiu e está lá ministrando a aula. Então eu falei, sozinha eu não posso andar, por ordem do meu esposo, do meu amado esposo. Então eu convidei a minha amiga e ela está aqui comigo. E eu louvo a Deus, irmãs, por tudo que o Senhor tem feito. E eu fiquei com a pior parte. Por que eu fiquei com a pior parte? Porque quem aqui já ouviu várias ministrações sobre Marta e Maria? Levanta a mão. Eu nem estou dizendo de sexta e sábado. Quem aqui já ouviu várias vezes? E quem esteve aqui sexta e sábado? Então, vocês já ouviram muito sobre essa ministração. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou ministrar? Ontem eu estive ministrando no chá de mulheres em Itaquá, com base em Cântico dos Cânticos. Foi um desafio muito grande, porque Cântico dos Cânticos, para quem prega, sabe, é desafiador. E eu tive que estudar muito e muito. E hoje o desafio foi porque eu falei, tudo que eu poderia falar, alguém já ouviu, ou já ouviu sexta e sábado. Mas eu falei, mas a obra é de Deus, a igreja é do Senhor, Ele conhece a necessidade de cada um, e eu vou me apegar ao Senhor, o dono da obra, ao Espírito Santo, que é o nosso ajudador, e Ele falará aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém?
Então vamos lá, minhas irmãs e meus irmãos, no tema mesmo, até porque eu não consigo fugir do tema, mas eu estava preparando e o Espírito Santo de Deus falou comigo, escolhendo a boa parte, aprendendo com os erros e acertos. Como que eu posso escolher a boa parte no meu dia a dia? E o Espírito Santo de Deus falou, aprendendo com os erros e acertos que nós vamos ver aqui nesse texto tão conhecido e tão bem explorado, justamente nessa manhã. Todos que vieram aqui falaram de maneira muito maravilhosa desse texto, extraíram algo profundo da parte de Deus para os nossos corações, mas ainda há algo que o Senhor quer falar conosco, amém? Irmãos, vamos ler rapidamente do 38 até o 42, amém? Diz assim, ó, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, na Tua casa, na Tua igreja, diante a Tua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Senhor, a Tua palavra é poderosa e o Teu Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Em nome de Jesus, Pai, que cada coração aqui seja uma terra fértil para aprender, ouvir e aplicar essas verdades aqui, Senhor, na sua vida, no seu dia a dia. Que este congresso, Pai, não seja mais um, mas que seja verdadeiramente, Pai, algo da Tua parte para um novo tempo, um tempo de transformação, um tempo, Senhor, aonde de fato viveremos, escolhendo todos os dias viver a boa parte, que é estar aos Teus pés e Te ouvir. Em nome de Jesus eu oro, pedindo, Senhor, encarecidamente, que Tu receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que o Teu nome mais uma vez seja exaltado, e vidas, o Teu objetivo, Senhor Jesus, seja alcançado por meio da Tua palavra. Eu sou Tua, a igreja é Tua, a palavra é Tua, e tudo é Teu. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém e amém. Então, irmãs e irmãos, esse texto, nós temos que ter em mente a realidade daquela época. Um dos grandes desafios da vida moderna é encontrar tempo para tudo que gostaríamos de fazer. As agendas andam cheias de compromisso e obrigações. Nessa correria, lamentavelmente, tornou-se comum colocar o urgente no lugar de tudo o que realmente importa. Precisamos, porém, desacelerar e colocar em ordem nossas prioridades, seja no trabalho, na família ou na vida cristã. Na verdade, se não estabelecermos nossas prioridades, até mesmo o Senhor ficará de fora da nossa agenda. Precisamos entender que o trabalho não é um fim em si mesmo, nem mesmo o trabalho que realizamos na obra de Deus. Adorar a Cristo deve vir antes de servir a Cristo, ou então nosso trabalho será em vão e nosso coração ficará frustrado. E para a gente entender o que aconteceu aqui com a Marta e com a Maria, que Jesus nem dá um fim do que realmente aconteceu com a Marta, fica uma coisa meio que no suspense, nós precisamos entender, irmãos, a época, como que era a realidade da mulher no tempo de Jesus. E eu escrevi aqui algumas coisas só para a gente ter, para você se contextualizar com a realidade, porque essa história narrada por Lucas é tão importante. Durante aquele período da história,
as mulheres eram proibidas de serem doutrinadas pelos rabinos. Nas sinagogas antigas, as mulheres tinham permissão para ouvir, mas somente os homens podiam ensinar. Diziam que era perda de tempo doutrinar as mulheres e que elas eram incapazes de aprender. Era assim que funcionava a filosofia lá da época. Tanto entre os judeus, como entre os romanos, entre os gregos, vinham com esse ranço das mulheres. Joséfo, famoso historiador judeu, escreveu que a mulher tem menos valor que um homem em todos os sentidos. Imagine, irmão, um historiador, Joséfo, judeu, que até hoje ele é reconhecido e muito bem conceituado, ele diz isso, que a mulher tem menos valor do que o homem em todos os sentidos. As mulheres faziam parte da categoria das crianças e do escravo. As três classes, assim, marginalizadas, era criança, escravos e mulheres. É tanto que quando Jesus fala assim, põe uma criança no meio e fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, Jesus estava dando o valor que a sociedade daquela época não dava para as crianças, assim como não dava para os escravos, e as mulheres eram um objeto, eram uma propriedade dos homens. O que valia uma mulher, ela era ter um marido ou então ter pai. Senão ela estava realmente perdida numa situação muito complicada. As mulheres, aí continua aqui, eram consideradas incapazes de entender assuntos religiosos. Teve um rabino que ensinou, é melhor queimar as palavras da lei do que apresentar a uma mulher. Essa era uma atitude geral em relação às mulheres. Para os judeus do primeiro século, que é esse que nós estamos aqui, sentar aos pés de alguém era colocar-se na posição de aluno. Um sinal de respeito e disposição para aprender, uma postura para um aprendizado mais complexo. Ou seja, irmãos, nós aprendemos aqui com a Maria, a que escolheu a boa parte, que ela, por causa do amor que ela tinha por Jesus, pela admiração, pelo deslumbramento que ela tinha com o Mestre, o Senhor Jesus, ela quebrou tabus, ela quebrou paradigmas, ela rompeu aquilo que até então a mulher estava limitada. Então, o que a gente pode aprender aqui nessa manhã? Que quando, irmãs, nós entendemos quem nós somos em Jesus, que nós somos filhas amadas, escolhidas, bem antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios, capítulo 1, que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, e nos predestinou em amor, para Ele, para o louvor de sua glória. Quando nós entendemos quem nós somos, que nós estamos assentadas com Cristo, nas regiões celestiais, com Ele, nós não ficamos paralisadas pelo que dizem, até onde você pode ir. E ela aqui, irmãs, não estava sendo desrespeitosa, ela não estava extrapolando, ela não estava, irmãs, sendo inconveniente, não. Porque quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Jesus faz como sempre, ele faz o seu circo com os seus discípulos, e quando ela chega e se assenta aos pés de Jesus, Jesus não manda ela sair. Jesus não manda ela se retirar. Ela sabia que ela era acolhida, que ela era aceita, que ela era uma filha amada e que ela poderia, além de ouvir, ela podia aprender. Porque pelo que nós vimos aqui na história, quando se assentava aos pés de um rabi, era porque você ia ser um discípulo. É tanto que Paulo, falando lá em Atos capítulo 22, em sua defesa, ele fala, eu sou judeu, eu sou de Tarso, de Cilícia, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, era uma prática daquela época, ter um rabi, um mestre, e os homens, somente os homens, podiam se assentar e ficar ali, ouvindo e tornar-se um verdadeiro discípulo. Então, minhas irmãs, nós aprendemos aqui com a Maria, que nós podemos ser discípulas de Jesus de fato, pelo fato de Jesus já nos ter escolhido para Ele, para o louvor de sua glória, para viver a verdadeira vontade de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Não há limites, irmãs, não há limites, basta você fazer como Maria, basta você entender que você é
alguém muito especial e que você, em Cristo, tem o mesmo valor que um homem poderia ter naquela época. E isso, irmão, foi algo tremendo. Hoje, falando assim, é normal, porque hoje a mulher tem todos os direitos que o homem tem. A mulher, ela é valorizada, ela é respeitada na sociedade, ela entra em lugares que até homens não conseguem, basta ela querer se esforçar. Mas naquela época, não, a mulher era do lar. E aí, o que eu aprendo aqui também, e o que o Espírito Santo quer nos dizer? Que a Maria extrapolou, ela foi além do que a realidade e a cultura da época determinava. E agora nós podemos aprender também com a Marta. Por isso que o tema é aprendendo com os erros e acertos. E o que nós podemos aprender aqui com a Marta, irmãs? Que a Marta estava exatamente do jeito que era para estar. Do jeito que a cultura ditava, a Martinha estava, a nossa irmã. Certa, correta, corretíssima. Era irreal achar, e é irreal achar, que a Marta estava errada. Não, muito pelo contrário. E até hoje, é valorizado os afazeres de casa. Aliás, se nós não fazermos, quem vai fazer? E como vamos comer, sobreviver, ter roupa lavada? Não, está certo, está tudo certo. Mas o que nós aprendemos aqui com ela? No versículo 39, diz assim, ó, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual estava assentado-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Ela não estava lá por estar. E às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, na presença de Deus, e estamos lá por estar. Nós estamos no automático. Nós já acostumamos com aquilo. Mas no versículo 40 fala assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Na minha Bíblia, fala distraída. Em algumas Bíblias fala que ela estava preocupada, que ela estava ansiosa, que ela estava atarefada. Tem várias versões. Na minha Bíblia fala que ela andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Então, irmãs, nós aprendemos com a Marta também, não por ela estar fazendo o que ela estava. Nós aprendemos com a Marta que, para a gente escolher a boa parte, nós temos que fazer a coisa certa, sim, mas na hora certa. Porque fazer a coisa certa na hora errada é errado. Fazer a coisa certa na hora que não é para fazer é errado. Então, nós aprendemos com o erro de Marta, que Jesus amava essa mulher, Jesus amava. Em João, capítulo 11 e versículo 5, no episódio que Jesus ressuscita seu irmão Lázaro, naquela situação tremenda e poderosa que todas nós conhecemos, no versículo 5 diz, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Jesus cita, João, ele cita o nome de Marta e não cita o nome de Maria. E João andou com Jesus. Então ele deixa bem claro, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando eles convidam, Jesus vem porque quando elas duas convidam, nosso irmão está muito doente, no capítulo 11 de João. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a Marta, ela estava tão atarefada, ela estava tão envolvida, tão comprometida com aquele jantar, que era um jantar realmente muito especial, porque elas estavam recebendo o melhor amigo. E uma coisa que a gente também tem que se lembrar, que Jesus Cristo estava vivendo seus últimos dias na terra. Logo, logo, ele seria crucificado. Jesus está passando e ele entra na cidade de Betânia e não tinha lugar melhor para Jesus repousar, para Jesus dar uma pausa, para Jesus descansar. Era o melhor lugar. E quando elas sabem que Jesus vai se hospedar na casa dela, e aliás, naquela época, ser hospedeiro era algo de uma ação misericordiosa, era algo muito recomendado entre o povo de Israel, ela começa a se preparar e fazer tudo o possível para dar o melhor para Jesus, tudo o possível. E às vezes, irmãos, nós nos perdemos também. Quantas das vezes, quando nós queremos dar o melhor para o nosso esposo, para o nosso cônjuge, né? Porque aqui tem homem e mulher, e às vezes a gente se perde. Nós colocamos o valor deles acima do valor do nosso amado Jesus. Quantas das vezes, porque a gente quer melhorar como mãe, como pai,
como irmão, como irmã, como amigos, e às vezes até como uma ovelha do Senhor, como um membro da igreja, como um missionário, como um pastor, como um ministro de louvor, seja lá o que for, como um líder. E a gente se empenha tanto, às vezes na área profissional, a gente se empenha tanto, se dedica tanto, como a Marta aqui, que quer fazer o melhor, e que bênção que ela queria fazer o melhor, porém ela se perdeu. Então esse é um momento de toda a igreja, inclusive eu, a começar por mim, que eu costumo dizer que eu convivo com Marta e Maria o tempo todo, porque eu nasci na igreja, minha vida inteira foi na igreja, eu sempre estive em cargos de evidência. Então, às vezes, a gente está tão entregue, e a gente é tão dedicado, porque se tem uma coisa que dá para dar para Marta, é uma serva dedicada, e que a gente às vezes se perde. E aí, onde está aquela adoração que é a boa parte, que traz saúde? Não tem nada, irmãos, nada mais saudável mentalmente do que você entender, conseguir ter prioridades corretas a partir da Bíblia, a partir do que Deus tem para você. É verdadeiramente muito saudável para você. Quando você entende, quando você não se perde, quando você não se entrega por algo que não tem que ser desse tanto. Não é a hora, não é o momento. E nós vemos que a Marta, ela se perde nisso, porque ela fica, e a minha Bíblia fala distraída. E distração, o que é distração? É porque ela estava sem fazer nada? Não, muito pelo contrário, ela estava fazendo muita coisa, sozinha. E ela contava com a sua irmã Maria, mas ela de repente se viu sozinha. E o que é distração? Eu escrevi o que é distração. Algumas, entre tantas definições, eu escolhi uma que tem mais a ver com o que nós estamos vendo. Ó. Distração são aquelas coisas em sua vida que a mantém escrava daquilo que não é importante. Foi isso. Por isso que na minha Bíblia está distraída. Eu não sei se tem mais alguma Bíblia. Não é porque ela estava assim, divagando. Não, ela estava divagando sim, porque ela perdeu o foco. Não era porque ela estava sem fazer nada, distraída lá nas redes sociais, tudo bem que não tinha, digamos hoje, trazendo para os nossos dias hoje. Ela não estava assim. Ela estava muito, muito atarefada e muito empenhada e muito dedicada, porém, com a mente divagando no sentido, distraída no sentido que o principal, o foco, não estava sendo o que ela estava fazendo naquele momento. Então, minhas irmãs, nós podemos aprender com esse erro. Nós não temos como, igual eu não sei se o irmão sabe, mas esse texto traz muito debates. Porque há quem fica focado só na Maria, e desfazendo e desqualificando a Marta. E eu já vi também o inverso. Eu já vi duas irmãs, que eu acho que elas são muito ativas e muito empenhadas, desqualificando a Maria, até usando uns termos chulos. Uma irmã falando assim, tem muita irmã hoje em dia que quer ficar igual a Maria, só no bem bom, só lá nos pés de Jesus, sem fazer nada. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ou seja, aí eu falei, irmã, calma, irmã, porque quem elogiou a Maria foi Jesus. Se Jesus falou, está falado. Então, eu já vi essas duas posições, tanto desqualificando uma como a outra e dando um valor maior para uma. Mas aqui, irmãs, está aqui para nós aprender com as duas. Está aqui para nós aprender com as duas, porque nós nos perdemos sempre, sempre, e muitas das vezes, muito bem intencionado. É isso, irmã, é isso, irmãos. Ela estava muito bem intencionada e fazendo a coisa certa, porém, era o momento dela parar, igual as crianças cantaram aqui, a coisa mais linda do mundo, pare. E encerrou falando assim, né, pare. E a semana passada, nós realizamos um congresso de MCM lá na nossa associação, e o tema era, pare. Porque o Senhor está nos chamando. Ele está às portas. E nós precisamos estar vivendo uma vida de intimidade com Deus, irmãs. E a partir do momento que nós entendemos o que é viver para Jesus, e primeiro ser verdadeiras adoradoras, ser uma adoradora dedicada, o servir é consequência. Nós não podemos inverter. Eu vou servir e me entregar e fazer tudo o que eu posso, o que eu não posso. E o que acontece, irmã, quando nós estamos assim? O que acontece? É o que aconteceu com a Marta. Aprendendo com o erro de Marta. Ela ficou como? Estressada. Ela ficou queixosa. Ela ficou
amargurada, que nós vemos que ela está amargurada. E ela fez tudo na força do seu braço. Irmãs e irmãos, como eu já falei, eu nasci e me criei na igreja e sempre estive atuando, eu nunca me desviei pela misericórdia do Senhor. E, olha, eu vou falar uma coisa, quando a gente começa a fazer as coisas na força do nosso braço, a gente adoece. A gente fica amargurado, a gente começa a falar, a murmurar, a comparar. Eu estou aqui trabalhando, eu estou fazendo, eu trabalhei, vim direto, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e a irmã está lá. E a gente começa a a gente perde o foco. Para quem que nós estamos fazendo? Foi quem que me chamou? Foi a irmã que não está fazendo e eu estou ficando revoltada, chateada com a irmã? Leva até para o lado pessoal. Aí a irmã posta alguma coisa lá, passeando na praia com a família. Aí a gente fica nervoso. Olha lá, eu estava na igreja e a irmã estava lá, passeando. Irmãs, não existe isso. Cada um tem consciência do seu chamado e cada um vai prestar conta diante de Deus daquilo que está fazendo com o que Deus entregou e confiou a você. E aí nós vemos que a Marta ficou assim. E aí nós podemos ver, irmãos, que ela começa assim, Senhor, não te importas. Essa frase, essa expressão, não te importas, não parece uma frase de autopiedade? Senhor, eu estou aqui, tadinha, né? Vítima, eu sou a vítima da situação. É a mesma expressão que os discípulos falaram quando estavam em alto mar e Jesus dormindo. Que eles falam, Senhor, não te importa que nós pereçamos? É a mesma expressão, é a mesma. Não te importa, tu não está vendo, tu não se preocupa. Ou seja, ela fala Senhor, mas ela perdeu noção de quem é esse Senhor que cuida de nós no mínimo detalhe em todos os momentos. E aí ela vem com um senso de justiça própria. Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Ela apresenta a justiça dela. O certo é ela estar aqui comigo. E nós não fazemos isso, irmãos, quando nós estamos com esse sentimento de autopiedade, de vitimismo, de coitadismo. Olha, ninguém me vê, olha como eu estou aqui, ninguém se importa, o pastor não vê, a líder não vê, ninguém me vê, meu esposo não vê, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, eu faço isso, meu marido não, nem aí, ele não se importa. Será, irmã, que não é por causa que você está igual Marta? Será, irmão, que não é porque que você acha que sua esposa não corresponde? Será que não é porque você está igual Marta? Invertendo, em vez de estar aos pés do Senhor Jesus, se alimentando do pão que sacia a tua alma, você está procurando se alimentar do pão que sacia o corpo? Porque enquanto Maria estava se alimentando do pão que sacia a alma, que traz satisfação para o seu ser, a Marta estava muito empenhada com o pão que sacia o corpo. A Maria estava cumprindo aquele versículo de Deuteronômio que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Será, minhas irmãs e meus irmãos, que nós não estamos assim, ranzinzo, amargurados, às vezes até murmurando, às vezes até contaminando, porque a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela contamina. Ela contamina, porque você fala para uma irmã, aí você fala para outra, aí a outra fica com dó de você, aí a outra fala, você tem razão. Aí você fala para a outra já acha que não, aí já começa a haver uma divisão, a haver grupinhos, panelinhas. Não pode, minha irmã. Se você estiver entendendo quem você é em Jesus, quem te chamou, e que você precisa fazer tudo para Ele, por Ele e nele, na dependência dEle, você não vai adoecer e nem vai adoecer ninguém. Porque quem está doente, adoece. Quem está ferido, fere. E aí a Marta chega diante de Deus e fala, não te importas, eu aqui, coitada de mim. E essa daí, tá aí, bem de boa. Enquanto eu estou aqui, fazendo essa refeição maravilhosa para vocês mesmos, para o Senhor. Porque ela chama Jesus de Senhor. Ela está aí, bem de boa. Minhas irmãs, vamos refletir. Vamos refletir.
não esqueça do Senhor da obra. É muito importante trabalhar na obra. E perceba, irmãs, que aqui era para o próprio Jesus. Era para o próprio Jesus que ela estava fazendo. Mas não se perca, não se perda na obra e perca de vista o Senhor da obra. Você tem que estar aos pés de Jesus. E é tremendo, porque ela fala assim, ó, dize-lhes que me ajude. Ela tinha certeza, irmãs, que ela estava correta. Cuidado quando você tiver certeza que você está correta. Cuidado quando você estiver certa de que você está certa. E chegar e começar a falar. Porque às vezes, a tua justiça é injustiça. A tua verdade não é verdade, porque a verdade que não falha, que é absoluta, é essa. Cuidado. E ela fala, dize-lhe que me ajude. E Jesus, de uma maneira muito amorosa, irmãos, o que me chama a atenção é a maneira amorosa que Jesus repreende. Jesus fala, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que chama a atenção aqui em Maria, mais um acerto de Maria, porque ela escolheu. Ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Ela sabia que naquele tempo era complicado ela se assentar e ficar aos pés, junto com os homens, porque eu não sei se vocês sabem, mas não tinha liberdade nem de estar com os homens, a não ser que estivesse do lado do marido. Era muito complicado, irmãos. Agradeçam, mulheres aí, ó, agradeçam muito a Jesus, que ele veio para trazer a mulher para o centro, para o palco, e não deixou a mulher lá nos bastidores. E por incrível que pareça, foram os grandes filósofos que fizeram da mulher se tornar o que era naquela época. Jesus chegou para mudar isso aí. Agradeça muito a Deus, basta você estudar história, que você vai ver que foram os grandes filósofos, que até hoje são muito bem respeitados, que fizeram o que fizeram com a mulher, que colocaram a mulher lá atrás, e Jesus vem e traz a mulher. A mulher pode, a mulher, ela é uma filha amada, e ela pode fazer a minha obra. A mulher tem o seu lugar, a mulher não vai ficar escondida. Amém, meus irmãos? Então, minhas queridas, meus irmãos, vamos aprender com os erros e acertos de Marta e Maria. Nós podemos, no dia a dia, escolher a boa parte quando nós olharmos para Marta. Nós podemos escolher a boa parte. E nós podemos escolher a boa parte quando nós olharmos para a Maria. Porque essa história está aqui. E eu acredito, meus irmãos, que a Maria aprendeu, a Marta aprendeu. Porque nós vemos no episódio de João, capítulo 11, que ela continua sendo ela, que Jesus não elimina, não anula a personalidade de ninguém, Deus te usa do jeito que é, ela continua sendo ela. E nós vemos que quando Jesus chega lá na aldeia, que Lázaro já está morto há 4 dias, que Jesus chega, a Marta sai correndo. E o que ela fala? Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Enquanto a Maria ficou lá. Então Marta, ela era mais assim, ela era ativa, ela tinha essa personalidade de fazer. É muito parecido com nós, né, irmã? Toda mulher quer fazer, toda mulher quer estar sendo vista, lembrada. Entendeu? Ninguém quer ficar invisível. E a Marta era assim, era dela. E aí, quando ela faz isso, aí Jesus fala, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela continua, é João capítulo 11, no versículo 24 agora. Ele fala, aí ela fala assim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. E no versículo 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. No 26, quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela faz a maior confissão de fé, em meio à sua maior dor. Porque aquele irmão, irmãos, era como se fosse o seguro de vida delas duas. Elas não tinham pai. Aqui não fala que elas tinham pai. Nenhuma das duas era casada. A realidade naquela época não tinha
assistência do governo, não tinha um plano de aposentadoria, não tinha nada. Então, para elas, aquilo era mais do que perder um irmão, era perder até a própria história, o ganha-pão, o sustento da vida delas. E aí ela responde, no versículo 27, sim, Senhor, olha a declaração de fé na maior dor. Então, ela aprendeu a estar aos pés de Jesus, escolhendo a boa parte. Ela fala no versículo 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Então, minhas irmãs, nós podemos aprender com essas duas mulheres. Eu não vou fazer como algumas amigas minhas, exaltar a Maria e desqualificar a Marta. Todos nós somos tentados a isso. Ou fazer o inverso, por elas se identificarem mais com a Marta, exaltar a Marta, que ela sim, ela foi para frente, ela fez sozinha, perdeu o foco, né, do que a Bíblia está nos ensinando, e desqualificar a Maria e até dizer assim, folgada, eu trabalhando e ela lá, bem de boa, aos pés de Jesus, só ouvindo. Aí é fácil demais, só ouvir. E aí a gente se lembra que Jesus elogiou a Maria, porque ela estava fazendo a coisa certa, na hora certa. Enquanto a Marta, Jesus repreendeu de maneira muito amorosa, porque nosso Deus é assim. Ele nos corrige para nos atrair mais a Ele, para que nós nos apeguemos mais a Ele, para que nós tiremos do nosso coração toda a idolatria, irmãos. Tudo que está em pé de igualdade com o teu Senhor, pode ser idolatria, pode ser um Deus que você levantou no teu coração, e isso, irmãos, fere muito o coração do nosso Deus, e às vezes, Ele precisa tomar algumas medidas trágicas de nos ferir, como está lá em Oséias, que Jesus faz isso, porque o povo, todo o seu povo começou a ser idólatra, e Jesus fala, eu vou ferir, mas eu mesmo vou curar, porque são meus. E nessa tarde, o Senhor Jesus está aqui. Se você de repente está, como Marta, colocando coisas na frente de Deus, coisas bonitas, coisas saudáveis, coisas que devem realmente ter a nossa atenção, a nossa ação, o nosso trabalho, o nosso empenho, mas se você está colocando na frente de estar a sós com Jesus, na frente de estar diante de Jesus para ouvir e ser direcionada por Ele, e não caminhar na força do seu braço, falando, esbravejando, excluindo, bloqueando, cancelando, porque tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Minha irmã e meu irmão, se está acontecendo isso, o Senhor Jesus, nessa manhã, está nos dizendo, pare, como as crianças cantaram, pare. Não perca o foco é Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Redentor, foi Ele que deu a vida por nós, e o nosso Deus, irmãos, uma coisa que nós precisamos deixar bem claro e entender sempre, o nosso Deus, Ele não flerta com outros deuses. Lá na Babilônia, quando o povo de Israel foi levado cativo, que levaram os 4, Daniel e seus 3 amigos, eles negociaram. Fizeram uma política lá vocês continuam com o Deus de vocês, adora aí, mas nós vamos mudar o nome de vocês, a identidade, vocês vão comer o que nós vamos comer. E tudo bem, pode vir com o Deus de vocês, mas aqui também vocês terão os deuses. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar, não se corromper, não fazer essa linhagem, esse flerte, esse compartilhamento, porque Daniel entendia que no meio do povo de Israel, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Porque naquela época, irmãos, que é mais para trás do que isso aqui, era natural, era um tempo de deuses. A única nação e a única religião que tinha somente um Deus era o povo de Israel. E Daniel entendeu isso, e ele falou, não. E Deus honrou Daniel. Passou dinastias e Daniel lá, fazendo a vontade de Deus. E nessa manhã, minhas irmãs, não pense que o nosso Deus vai negociar. Você pode servir um Deus e outro Deus. Não, o Senhor é exclusivista nesse sentido. É só a Ele que você tem que servir e somente a Ele adorarás. Precisamos sim servir, mas antes de tudo,
ter um coração quebrantado, contrito, derramado na presença do Senhor, na dependência total dEle, para podermos continuar acertando e fazendo o que lhe agrada. Não negocie. O nosso Deus é um Deus de ciúmes, é um Deus zeloso. E Paulo, falando isso aos Coríntios, ele fala que o nosso Deus é um Deus de ciúmes, e ele estava preocupado com a igreja de Coríntios, porque ele tinha que apresentar a Deus, aquela igreja problemática, difícil, como uma igreja santa, como uma virgem pura e imaculada ao nosso Deus. Então, não negocie, não flerte, porque o Senhor Deus, Ele requer de nós adoração exclusiva, que caia por terra, minhas irmãs, que caia por terra, que nessa manhã, todo ídolo que talvez você está levantando aí, às vezes até ser uma igrejeira, como eu falo, eu coloco às vezes, eu publico algumas coisas nas minhas redes sociais, e eu coloco hashtag igrejeira, porque minha vida é a igreja, mas até isso, igual Marta, pode trazer malefícios para mim, pode me adoecer, porque eu estou fazendo a coisa certa, com a motivação errada, eu estou fazendo a coisa certa, na hora errada. Que o Espírito de Deus fale melhor aos nossos corações, e que nós possamos, irmãs, escolher a boa parte, com os erros e acertos, e fazer, todo dia escolher, igual Maria, todo dia eu escolho a boa parte, que é estar aos pés de Jesus e buscar nele a orientação, a fonte da minha vida, a fonte da minha alegria, a minha satisfação primeiro é Jesus. E aí, irmãos, quando tirarem alguma coisa de você, quando te excluírem, quando não lembrarem de você, vai doer? Sim, porque nós somos humanos, mas não vai te derrubar, porque você tem consciência a quem você serve, quem foi que te chamou, amém? Às vezes é um tempo, irmãos, que nós precisamos de parar, para nos alinhar ao propósito do Senhor, porque às vezes nós estamos vivendo um verdadeiro desalinho, um verdadeiro, igual ela aqui, para tudo quanto é lado, como as crianças cantaram, para lá, para cá, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e tudo lindo, é elogios, é aplausos, estou quase cantando aqui, né? É elogios, aplausos, e Jesus olhando e falando, Marta, Marta. Aí a gente chega diante de Deus e ora e clama, Senhor, olha isso aqui, olha, não está certo, Senhor. E Jesus olha e fala, Ruth, Ruth. E Senhor, e esbravejando e cheio de razão, porque quando nós estamos amargos, nós ficamos assim. Aí Jesus olha e fala, Cíntia, Cíntia, Bárbara, Bárbara, Nancy, Nancy, e etc, e etc. Irmão, irmão, esta é uma repreensão muito amorosa, te chamando para o eixo, para o centro da vontade de Deus, e para viver o melhor. Irmãs, isso é o melhor. Essa boa é o melhor, é o ótimo, o essencial, que é daí, dessa prioridade, que vai alinhar toda a tua vida e convergir para a glória de Deus. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para a glória dEle. Não foi para notoriedade, não foi para visibilidade, ainda que sejamos vistos, é óbvio. Porque a luz brilha, aonde ela chega, ela brilha. Mas a glória é dele, a honra é dele. Então, que nesta manhã possamos aprender e escolher a boa parte através dos erros e dos acertos, porque o nosso Deus ama, e eu creio que Marta aprendeu. Porque Jesus deixa como que em aberto, amém? Então vamos orar. Se Deus falou a você, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar nesta manhã. Creio que o objetivo de Deus, do Espírito Santo, foi alcançado, mesmo depois de 2 dias, que foi falado exaustivamente sobre isso. Deus tinha algo mais para vocês, para mim, amém? Feche os olhos, oremos. Pai Santo e Todo-Poderoso, Deus vivo que está aqui, e vive e reina para sempre e eternamente. Tu estás assentado no teu trono, mas tu te importas, Pai. Tu te importas por cada um de nós. Tu não nos vê como mais um na multidão. E tu nos ama de uma maneira que nós não conseguimos explicar, nós não merecemos.
nós somos verdadeiramente pecadores, frágeis, débeis, cheios de erro, pontos cegos, como Marta, muitas das vezes achando que estamos muito bem, que temos até o direito de te questionar e até de te dar uma ordem, Senhor, como Marta fez. Diga a ela, Senhor, quantas vezes nós nos pegamos desse jeito, Senhor? Ah, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, não é para atacar ninguém, não é por merecimento, é por meio de Tua graça que nos alcançou e nos chamou. Tu amas as Marias, Tu amas as Martas, Tu tem um cuidado todo especial para cada uma de nós, para cada um de nós, Pai. Ah, Senhor, chama-nos para fora, como Tu disseste a Lázaro, Pai, há pessoas que estão mortas, Pai, fria, morrendo, definhando espiritualmente, mas se a Tua palavra chegou, eles ouvirão, os ouvidos se destamparão e ouvirão a Tua voz bradando, saia para fora, que possamos verdadeiramente te servir com as mãos limpas, levantar as mãos sem ira e sem contendas, para que o Teu nome venha a ser exaltado, para que o Teu amor seja multiplicado por meio de nós, Pai. Tenha misericórdia dessas irmãs daqui, que trabalharam afinco, Senhor, e obrigado, louvado seja o Teu nome. Tenha misericórdia de todos nós, a começar por mim, Senhor. Traga um avivamento, sabe, Senhor, não com barulhos, mas silencioso como Maria, aos Teus pés, somente te ouvindo, Pai, te ouvindo e acertando qual é o próximo passo que temos que dar, porque a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Qual é o próximo passo, Pai? Nós queremos que Tu diga, e nós estamos dispostos, Pai, e ainda, Pai, que nós tenhamos coisas no coração, mágoas de alguém, que possamos, como Marta, estar disposto a ir até a Ti, te questionar, e talvez o Senhor diga, o erro não é ela, o erro é você. Que possamos aceitar que a transformação precisa começar em mim. Ah, Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Eu te louvo, eu te exalto, perdoa-nos, ó Pai. Eu sei, Pai, que Tu abençoará o Teu povo com força e paz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a igreja.